A polícia, numa conversa franca, vai revelar agora em rede nacional o que realmente aconteceu com a pequena em Bananeiras. O caso de Ana Sofia e Tiago Fontes é mais do que um simples mistério. É um enigma complexo que tem intrigado e chocado a todos desde o seu início. O desaparecimento de Ana Sofia, seguido pela morte suspeita de Tiago Fontes, desencadeou uma série de questionamentos, especulações e reviravoltas que continuam a desafiar investigadores e público em geral. As recentes revelações da polícia e do advogado da família de Ana Sofia apontam para uma trama ainda mais perturbadora, repleta de mistérios e contradições. Este caso, que perdura quase um ano, continua a desafiar as autoridades, deixando a população ansiosa por respostas. Neste contexto, é crucial examinar as evidências apresentadas e refletir sobre as possíveis ramificações desse intrigante mistério. As informações mais recentes sobre o caso, incluindo o mapeamento de desaparecimentos em outros locais e os detalhes perturbadores sobre as pesquisas de Tiago Fontes, lançam uma nova luz sobre o caso, levantando questões sobre a natureza do contato entre Ana Sofia e Tiago Fontes e a possibilidade de outros envolvidos, com novas perguntas surgindo e as narrativas estabelecidas sendo desafiadas. É essencial manter um olhar crítico sobre os eventos e buscar justiça para Ana Sofia e sua família. Junte-se a nós enquanto exploramos os últimos desenvolvimentos deste enigma e aguardamos por respostas que possam finalmente esclarecer este caso intrigante. O caso de Ana Sofia e Tiago Fontes é um verdadeiro enigma que tem mantido a atenção do público desde o seu início. O desaparecimento de Ana Sofia, seguido pelo posterior desaparecimento e morte suspeita de Fontes, trouxe à tona uma série de questionamentos, especulações e reviravoltas que continuam a intrigar investigadores e o público em geral. As últimas informações reveladas pela polícia e discutidas pelo advogado da família de Ana Sofia apontam para uma trama complexa e perturbadora, repleta de mistérios e contradições. Este caso, que já dura quase um ano, continua a desafiar as autoridades e a deixar a população ansiosa por respostas. Neste ponto, é crucial analisar as evidências apresentadas e refletir sobre as possíveis ramificações desse intrigante mistério. A polícia traz prova cabal sobre o caso Ana Sofia. Vejam só as últimas informações. Temos outras verdadeiras bombas aqui sobre o caso que são estarrecedoras. Pessoal, já vou trazer todas essas informações para vocês. Meu Deus do céu, após todos esses meses, quase um ano do desaparecimento de Ana Sofia, eis que a verdade aparece. Veja só essas últimas informações. Temos informações sobre Tiago Fontes, informações sobre a família e prova cabal da polícia sobre o caso. O desfecho desse caso, que nos deixou um grande mistério desde o dia 4 de julho de 203, e aquele outro grande mistério que se formou em meio às investigações do caso Ana Sofia, que foi o desaparecimento de Tiago Fontes, o encontro dele supostamente sem vida. São novas informações sobre aquele corpo encontrado, que seria de Tiago Fontes, que deixam todos estarrecidos. Já vou trazer essas e outras informações para vocês, mas primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, eu a capa outra vez para vocês, trazendo as notícias do mundo, as notícias que mais estão repercutindo na mídia, na imprensa e nas redes. Não esqueçam que é muito importante deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem notificações e também comentar o vídeo, deixando a opinião de vocês. Vamos lá, gente, vamos às últimas informações aqui dos últimos minutos do caso Ana Sofia. Nós temos que está sendo buscado um mapeamento de desaparecimento de outros aninhos, lá no distrito de Roma, em Bananeiras, porque seria muito óbvio. Se começasse a sumir todos os aninhos daquela região, ficaria muito óbvio, e a polícia descobriria de uma maneira muito rápida, bem mais rápida do que se fosse um mapa em outros estados. Desde o desaparecimento de Ana Sofia em julho de 2023, as investigações têm sido intensas, porém repletas de obstáculos e reviravoltas. A descoberta subsequente do corpo de Tiago Fontes, supostamente envolvido no caso, só aumentou a complexidade do mistério. As informações reveladas pelo advogado da família de Ana Sofia lançam-nos sobre detalhes perturbadores, como as pesquisas
premeditadas de Teguil Fontes, e os estranhos comportamentos observados durante as investigações, a falta de provas concretas e a presença de teorias da conspiração têm alimentado a especulação pública e minado a confiança na investigação policial. Questões sobre a relação entre Ana Sofia e Tiago Fontes, a natureza do contato deles e a possibilidade de outros envolvidos no caso permanecem sem resposta. Além disso, a falta de evidências definitivas como provas cabais apresentadas pela polícia contribui para a persistência do mistério e para o aumento da desconfiança em relação ao desfecho do caso. Análise cuidadosa das informações disponíveis é essencial para compreender a complexidade do caso e para lançar os sóbrios eventos que levaram ao desaparecimento de Ana Sofia e à morte de Tiago Fontes. No entanto, as revelações recentes também levantam novas perguntas e desafiam as narrativas estabelecidas até agora, o papel das autoridades, a conduta de Tiago Fontes antes e durante as investigações e as possíveis motivações por trás dos eventos ainda precisam ser totalmente esclarecidos. À medida que o caso continua a evoluir, é fundamental manter um olhar crítico sobre as informações apresentadas e buscar justiça para Ana Sofia e sua família. Somente com uma investigação transparente e minuciosa será possível alcançar uma resolução verdadeira e satisfatória para este intrigante mistério. Então está sendo feita uma investigação para descobrir se em outros estados estão acontecendo desaparecimentos parecidos com o de Ana Sofia, ou seja, podemos estar diante de uma rede, fela que pode estar atuando em todo o país e fora do país. Meu Deus do céu, gente, é pior do que a gente imagina, porque a gente imagina imediatamente ela entrando naquela casa do Fontes. Gente, tenho muita informação para trazer para vocês aqui, nem sei se vai caber num vídeo só, mas a gente imagina ela entrando naquela casa do Tiago Fontes, já imaginando o pior que aconteceu lá dentro. E agora tem essa situação de que, além do pior que aconteceu lá dentro, ela ainda possa estar sendo feita refém de uma quadrilha. Então vocês imaginam o que pode estar acontecendo com Ana Sofia nesse momento. O advogado de Ana Sofia, da mãe da família de Ana Sofia, diz que esse mapeamento não está descartado que outras pessoas estejam envolvidas nessa situação. Vejam só essas informações, gente. Vejam essas informações que saem nos últimos minutos. Eu trago informações para vocês também sobre a câmera de segurança. Pergunta que não quer calar sobre aquela câmera, porque não tivemos continuação daquela câmera de segurança onde Ana Sofia estava andando pela rua. De repente ela vira à esquerda, repente num delay, que é o tempo onde a câmera não pegou. Ela vira à esquerda, e de repente ela já é vista adentrando a casa de Tiago Fontes, porque teve aquele dele, porque não teve o ar. Continuação, acaba de ser informado que a câmera daquelas ruas era uma câmera rotativa, ou seja, ela ficava rodando, não pegava todo o tempo as imagens em continuação, ela ia rodando e pegando vários trechos da rua. Que burrice, quem bota uma câmera dessas, que perde de ter uma câmera para ter detalhes de um crime como esse, e até mesmo para o seu próprio comércio dessa empresa. Se precisasse de outro detalhe, se acontecesse alguma coisa, os deus nessa câmera de segurança, são muito melhor ter colocado várias câmeras de segurança, ao invés de colocar uma rotativa pessoal. Então nós temos aqui que o advogado da família de Ana Sofia dá uma entrevista ao canal do Beto Ribeiro, e pessoal, é assustadora que tudo isso que sai, todas essas informações que são levantadas aqui, inclusive comportamento de Tiago Fontes, durante as investigações, ele que era um cara discreto, era um cara retraído. Na dele de repente quando começam as investigações, ele se torna um homem nervoso, agitado, ativo, que passava na rua falando com um e com outro, tentando coagir testemunhas. Enfim, gente, quem é inocente não precisa agir dessa forma, não é mesmo, pessoal? E ele muda completamente o comportamento. Isso já é uma coisa muito, mas muito estranha. Mesmo, pessoal, temos informações aqui que Fontes e Tiago se premeditou tudo através das pesquisas. O advogado fala que existe sim, ele teve acesso a esses tais laudos, que muitas pessoas estão contestando, que a polícia blefou em dizer que tinha laudo, e não tinha. Existem, segundo o advogado da mãe de Ana Sofia, laudos que comprovam que foram feitas pesquisas antes, até mesmo meses antes do desaparecimento, e dias após ao cento. Olha a coincidência, meses
Antes eram pesquisas sobre o aparelho reprodutor de Eninho na idade da Ana Sofia. Era tipo desse nível. Após ele cometer o pior, ele já começa a procurar o que ele precisava fazer depois. Segundo o advogado, ele procurou sobre decomposição de como dei cortar em vários pedaços. Será que vocês me entendem? Cortar em vários pedaços, sem deixar vestígio. Tudo isso para encobrir, tentar de encobrir de uma forma, vamos dizer, dinho assim perfeita seu crime, mas se não deu tempo de fazer tudo isso nem tacar fogo como ele queria, e se ele teve que correr contra o tempo, e de repente se viu encurralado ou com medo de ser pego e entregou ela para alguém indigente, então vejam essas informações aqui. Tenho mais relatos para vocês, que ninguém relatou gritos de Ana Sofia, o que é muito estranho porque, quando ela adentra a casa, o que a gente imagina é que após ele prometer uma boneca, um brinquedo, ela adentrasse aquela casa, e mais precisamente o quarto dele, que quando ele começasse tudo pelo menos um grito, primeiro grito ia se ouvir, né? Mas eu acredito que ele atraiu a Ana Sofia para lá, porque repito a vocês, ela entra naquela casa de uma forma que percebam, ela não parece ser uma estranha. Naquela casa ela quando chega na porta, ela não foi arrastada para dentro da casa, quem abre ela já entra direto. Ela não foi pega na rua e arrastada para dentro da casa. E o advogado conta que Ana Sofia não tinha o hábito de dar conversa para estranhos, então muito menos entrar na casa de estranhos. Vejam só, gente, porque Tiago Fontes pega a Ana Sofia no dia 4 de julho. Muitas pessoas se perguntaram por que aquele dia específico, até porque ele até poderia correr algum risco, já que tinha pessoas ali circulando. Por que não um outro horário, um outro dia que tivesse de repente uma rua muito mais deserta, sem passar carro nenhum? Enfim, gente, no momento que estivesse mais deserto, porque Ana Sofia ela andava sozinha assim, mas não era sempre, diz o advogado aqui, que na maioria das vezes Ana Sofia sempre estava acompanhada por alguém da família dela. Não era muito frequente, segundo o advogado, essas idas dela sozinha à rua, senão talvez, digo a vocês, esse crime já teria acontecido bem antes, percebam, bem antes do dia 4 de julho, porque como é que ele premeditou estou curo meses uma coisa que ele poderia fazer, se ela andasse todos os dias, praticamente sozinha, ele poderia fazer qualquer dia. Porque esperou tanto tempo? Porque provavelmente pode ser por esse motivo de que fosse tão frequente, como a gente imaginava, as andanças de Ana Sofia pelas ruas, segundo o advogado. Mas quando ela entra no quarto de Tiago Fontes, por que não se ouve pelo menos um grito? Por que que adolescente não ouviu pelo menos ao ou a um vizinho? Provavelmente muito certo que ele deu um jeito de acordar antes que ela percebesse que o pior iria acontecer, botando um pé com algum produto. Vocês sabem como é que funciona essas coisas que esses monstros fazem para cometer esses crimes. Mas, gente, aqui nós temos que prova cabal, que polícia deve trazer a investigação, deve trazer uma prova cabal. Segundo o advogado da família de Ana Sofia, a polícia deve apresentar uma prova cabal, para acabar com as especulações do caso, já que as poucas provas apresentadas, e as poucas que têm que ir, não trouxeram nenhuma confirmação, gerou motivos para muitas especulações sobre esse caso Ana Sofia, e nada foi feito para que essas especulações acabassem. Então como é que as pessoas vão acreditar totalmente na investigação da polícia, se não existe uma prova mais concreta sobre o caso? Enfim, pessoal, foi perguntado também, gente, ao advogado, e aí Tiago Fonte conhecia já Ana Sofia. Eles tinham contato, ela já tinha uma confiança nele para ter entrado daquela maneira na casa. Isso está sendo apurado ainda, gente. Quase um ano depois ainda não descobriram qual tipo de contato Tiago Fontes tinha com Ana Sofia, o que eu acredito que ele já teve interpelado ela algumas vezes quando ela pudesse estar na rua, né, oferecido um salgadinho, um doce, aos pouquinhos ganhando a confiança, para que ele pudesse mais tarde atrair para sua casa. Porque se é Ana Sofia entrando naquela casa que todo mundo acredita que sim, o advogado da família diz que está provado que Ana Sofia entrou naquela casa, ela entrou com muita confiança, ela entrou como se tivesse sido combinado, como se tivesse sido convidada a Ana Sofia para entrar naquela casa. E tem uma coisa que, gente, que foi dita, que é estarrecedor sobre a suposta morte de Tiago Fontes. A gente já vem comentando há algum tempo que o
Tiago Fontes foi estranhamente visto numa posição. Nós já vos comentando há algum tempo que é estranha a posição do Tiago Fontes encontrado naquela mata após tirar a vida dele com uma corda pescoço. A posição dele é estranha, o galho ali era fininho, tudo é muito estranho. Advogado levanta outra dúvida: o cabelo que ali foi encontrado era um cabelo liso, e o Teguil tinha cabelo crespo, não parece? Estranha essa história, gente. Cabelo liso e crespo. Nós temos também a dos dentes, que não bate com a dentadura do Teguil Fontes. Eles falaram também em teoria da conspiração que estão fazendo em relação ao caso Sofia, em relação ao lance do Amazon lá da encomenda. Ele falou em teoria da conspiração, até deu uma risada o advogado da família, mas não falou por da onde veio. Aquela encomenda não me convenceu, aquela parte da encomenda que ele falou da Amazônia sobre os sacos, que a polícia fala que teve imagens de 3 pessoas entrando com saco vazio e saindo com sacos cheios. Isso teria a ver com o material escolar da própria Zilda, que teriam levado para o colégio, mas ele não explicou por que aquelas pessoas entraram ali e saíram com aqueles sacos vazios. Quem eram aquelas pessoas que entraram e saíram com aquele saco cheio? Por quê? Porque não poderia ser o Tiago Fontes, que teria que ajudar a Zilda, ou botar sacos no carro levar para o colégio. O caso de Ana Sofia e Tiago Fontes é um exemplo vívido da complexidade da obscuridade que podem envolver investigações criminais. Apesar dos esforços das autoridades e do interesse público, ainda há muitas lacunas e incertezas que cercam esse caso. As revelações recentes levantam mais perguntas do que respostas e destacam a necessidade de uma investigação mais aprofundada e transparente. É imperativo que as autoridades continuem a buscar a justiça para Ana Sofia e sua família, esclarecendo todas as questões pendentes e identificando eventuais culpados. Além disso, a confiança do público na integridade do sistema de justiça criminal depende da transparência e da eficácia das investigações. Enquanto aguardamos novos desenvolvimentos neste caso intrigante, é importante permanecer vigilante e crítico em relação às informações divulgadas. Mente com uma abordagem diligente e comprometida, será possível alcançar uma resolução justa e satisfatória para esse mistério que tem mantido o país em suspense. Enquanto isso, nossos pensamentos estão com Ana Sofia, sua família e todos aqueles afetados por este trágico evento. Por que aquelas pessoas entraram ali e saíram com aqueles sacos também não me convenceu. Bom, gente, então são as últimas informações do caso Ana Sofia, que parece que finalmente deve andar agora. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque são esclarecedoras. É as últimas informações neste turbilhão de mistério e intriga. O caso de Ana Sofia e Tiago Fontes continua a nos desafiar, a nos surpreender e a nos perturbar à medida que as investigações avançam e novas revelações vêm à tona. Somos levados por um labirinto de incertezas e possibilidades sombrias. No entanto, uma coisa é certa: este não é um caso comum, é um quebra-cabeça intricado cheio de peças faltantes e segredos enterrados. Enquanto aguardamos ansiosamente por respostas, somos lembrados da necessidade premente de justiça para Ana Sofia e sua família. Cada nova pista, cada reviravolta nos deixa mais próximos de desvendar a verdade por trás desses eventos perturbadores. Este caso não é apenas uma história, é uma saga que cativa e intriga, mantendo-nos presos até o último momento. Prepare-se para o desfecho final, pois o enigma de Ana Sofia e Tiago Fontes está prestes a ser revelado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.